Sejam todos muito bem-vindos, saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. Vamos continuar aqui em John Deaton. Bitcoin como proposta legal. Estamos conversando com o Banco do México. Aqui ele retuitando Bitcoin Magazine. Apesar de o tribunal ordenar à SEC que forneça os documentos de Riemann, a agência continua a levantar novos argumentos e moções conflitantes para garantir que os e-mails de Riemann não sejam usados como evidência do processo. Aí o Michael Branch, ele fala assim, Ripple para a juíza Analisa Torres, táticas de atraso da SEC não devem atrasar a resolução do Crypto News. O Analisa Torres já sabe que a SEC está usando de moções para atrasar o processo. Juíza Sarah Netburn também já sabe, só que eles precisam ir devagar, né? Estão lidando com órgão governamental, com órgão federal, estão lidando num mercado extremamente delicado, com muita gente olhando, então é natural esse trabalho com cuidado, mas está na hora de acabar, né, gente? CryptoLaw é de John Deaton, tá? A partir de outubro de 2021, John Deaton avisou como SEC e atacar todos os XRP. E foi claramente o primeiro tiro em uma guerra contra todos. A SEC vai atacar todo o mercado de criptografia nos Estados Unidos da América. Ninguém entende a razão desse ataque. Existem muitas especulações, muitas teorias da conspiração, mas a verdade é que eles estão indo para cima mesmo de criptomoedas. Precisamos disso porque a SEC está apenas começando. Aí Santiago Vélez, retuitado aqui por John Deaton. Seria quase recomendável a formação de uma associação, identificar esses exageros, coordenar a contra-reação do setor e buscar um campo de jogo de nível regulatório, onde os ativos são devidamente classificados e supervisionados. Talvez Ripple e Library e réus do caso, apenas um pensamento. Retuitado por John Deaton. Aqui, Santiago Vélez, ele diz que seria muito importante uma associação para que faça frente a essa mão pesada e autoritária de SEC. Jake Chervinsky, ele é advogado, mas não seu. Chefe de política, blockchain, conselheiro Variant Food, ele é verificado, o perfil dele, e foi retuitado por John Deaton. A SEC apresentou uma queixa ontem acusando 10 empresas de violar as leis de valores imobiliários, 9 emissoras de ativos digitais e uma exchange. Nenhum deles é réu no caso. Nenhum deles terá o dia no tribunal. Se isso não é regulação por aplicação, nada é. Então, essa exchange é a Coinbase, tá? Arquivo Bitcoin, retuitado por John Deaton. Breaking! Os republicanos do Texas pedem que a Declaração de Direitos dos Estados inclua uma cláusula que permita aos cidadãos possuir, manter e usar qualquer meio de troca que escolherem, incluindo Bitcoin ou outros ativos digitais. John Deaton retuitou a revista Bitcoin, gigante Bitcoin, sinal visto em Tóquio, Japão. É um super outdoor no Japão falando de Bitcoin, uma corretora aqui, ó, top demais, hein? John Deaton tuitou aqui no dia 22 de julho, a questão da criação de uma moeda de reserva internacional baseada em uma cesta de moeda de nossos países está sendo trabalhada, disse Vladimir Putin no Fórum de Negócios do BRICS no mês passado. Rússia e China anunciam oficialmente uma nova moeda de reserva global. Essa matéria saiu no O Corvo, 22 de julho. E mais uma vez, como acontece muitas vezes com notícias consequentes nos Estados Unidos e no Ocidente, ninguém notou e ninguém parece se importar. China e Rússia estão se arriscando com o dólar americano. E como muitas vezes acontece, ninguém percebeu. Não deve ser nenhuma surpresa para aqueles que prestam atenção que a Rússia e a China estão fortalecendo seus laços econômicos em meio às contínuas sanções ocidentais sobre Rússia, como resultado da guerra do país na Ucrânia. O que pode surpreender algumas pessoas, no entanto, é que Rússia e os países do BRICS, incluindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, estão trabalhando oficialmente em sua própria nova moeda de reserva global, informou a Reuters no final de junho. Ninguém parecia notar. A questão da criação de uma moeda de reserva internacional baseada em uma cesta de moedas de nossos países está sendo trabalhada, disse Vladimir Putin no Fórum de Negócios do BRICS no mês passado. E claro, como a Rússia foi isolada do sistema SWIFT, também está em pares com a China e as nações do BRIC para desenvolver mecanismos alternativos confiáveis para pagamentos internacionais, a fim de reduzir a dependência do sistema financeiro ocidental. Enquanto isso, a Rússia também está tomando outras medidas para fortalecer a aliança entre as nações do BRIC, incluindo o redirecionamento do comércio para a China e a Índia, de acordo com a CNN. O presidente Vladimir Putin
disse na quarta-feira que a Rússia está redirecionando o comércio para parceiros internacionais confiáveis, como Brasil, Índia, China e África do Sul, enquanto o Ocidente tenta cortar os laços econômicos. Estamos ativamente empenhados em reorientar nossos fluxos comerciais e contatos econômicos estrangeiros em relação a parceiros internacionais confiáveis, principalmente nos países do BRICS, disse Putin em seu discurso de abertura em vídeo aos participantes da cúpula virtual dos BRICS. De fato, o comércio entre a Rússia e os países dos BRICS aumentou 38% e atingiu 45 bilhões de dólares nos primeiros 3 meses do ano. Este ano, diz o relatório. Enquanto isso, as vendas do petróleo bruto russo para a China atingiram números recordes durante a primavera deste ano, eliminando a Arábia Saudita como principal fornecedor de petróleo da China. Juntamente com os parceiros do BRICS, estamos desenvolvendo mecanismos alternativos confiáveis para assentamentos internacionais, disse Putin. Putin continuou afirmando no mês passado: os contatos entre os círculos empresariais russos e a comunidade empresarial dos países do BRICS se intensificaram. Por exemplo, estão em andamento negociações para abrir lojas de rede indiana na Rússia e para aumentar a participação de carros, equipamentos e hardware chineses em nosso mercado. Em junho, Putin também acusou o Ocidente de ignorar os princípios básicos da economia de mercado, como o livre comércio. Isso prejudica os interesses comerciais em escala global, afetando negativamente o bem-estar das pessoas, de fato, de todos os países, disse ele. O presidente Xi ecoou os sentimentos de Putin, de acordo com uma redação de junho da Bloomberg. Politizar, instrumentalizar e armar a economia mundial, usando uma posição dominante no sistema financeiro global, para apenas impor sanções, só prejudicaria os outros, bem como se machucar, deixando as pessoas ao redor do mundo sofrendo. Aqueles que ficarem obcecados por uma posição de força, expandirem sua aliança militar e buscarem sua própria segurança às custas dos outros, só cairão em um enigma de segurança. Então, tem coisa acontecendo aí, né, gente? Os desenvolvimentos, obviamente, ainda mais minha crença de longa data de que uma moeda de reserva global apoiada em ouro está a caminho, algo sobre o qual venho escrevendo há meses. Também estou surpreso que ninguém pareça se importar que a maior mudança do campo de jogo macroeconômico global ao longo do último meio século possa estar ocorrendo. Claro, no contexto do conflito na Ucrânia, as notícias podem parecer par para o curso, de tipos, o que pode resultar na mídia e no mundo financeiro minimizando. Mas coloque essa informação por conta própria, sem contexto, de que é um desafio global coordenado acontecendo para o dólar americano e seria a maior notícia em décadas. Imagina se a China e a Rússia largassem isso do nada. Agora, lembre-se que os dois países têm trabalhado e se preparado para essa situação há anos. Quero dizer, inferno. Olhe para as participações no Tesouro da Rússia desde 2018. Aqui vem dizendo, né, o crescimento da Rússia, como ela está desenvolvendo, como ela está crescendo, como ela está aumentando a sua reserva em ouro. Como já notei antes, a Rússia também estava aumentando suas participações em ouro no mesmo período. Alguém acha que é coincidência? A desvalorização tem sido uma prioridade para a Rússia e a China desde 2014, quando começaram a expandir a cooperação econômica após o afastamento de Moscou do Ocidente sobre sua anexação da Crimeia. Substituir o dólar em acordos comerciais tornou-se uma necessidade para evitar as sanções dos Estados Unidos contra a Rússia. Parece-me que as nações do BRIC entendem exatamente o quão precária é a situação financeira em que os Estados Unidos e o nosso dólar estão, apesar do recente fortalecimento do dólar. Mesmo antes do conflito com a Ucrânia começar, tanto a China quanto a Rússia estavam armazenando ouro e trabalhando na denominação de transações fora do dólar americano. Era outro segredo que estava lá fora ao ar livre. Enquanto isso, desde a conferência do BRIC, os laços entre Rússia e China continuam a apertar, com o Japão mesmo alertando esta semana sobre o fortalecimento dos laços militares do par. Ao mesmo tempo, a China escrutinou de perto uma viagem planejada pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwan. O Japão disse na semana passada: como resultado da agressão atual, é possível que o poder nacional da Rússia, a médio e longo prazo, possa diminuir e o equilíbrio militar na região e a cooperação militar com a China possam mudar. Nas proximidades do Japão, a Rússia tem feito movimentos para fortalecer a cooperação com a China, como através de voos conjuntos de bombardeiros e velas conjuntas de navios de guerra, envolvendo os militares russos e chineses.
bem como movimentos para retratar tal cooperação militar como coordenação estratégica. O Japão disse que esse alinhamento entre os dois países deve continuar a ser observado de perto no futuro. Enquanto as engrenagens econômicas giram nos bastidores, a China também está se tornando increasingly cauteloso sobre Taiwan. O país enviou aviões de guerra para a zona de identificação na zona de defesa aérea autodeclarada de Taiwan muitas vezes nos últimos meses. De acordo com a CNN, e recentemente aludiu à ideia de uma zona de exclusão aérea sobre Taiwan antes de uma visita planejada por Nancy Pelosi. O presidente Biden comentou sobre os planos de viagem de Pelosi esta semana, afirmando: os militares acham que não é uma boa ideia agora, mas eu não sei qual é o status dele. Temos certeza que Pelosi vai acabar indo de qualquer maneira. Lembre-se, esta é a melhor mulher que dançou o seu caminho através de Chinatown enquanto Covid estava se espalhando para os Estados Unidos, da China, para provar que ela não era racista. Eu posso ouvi-la a caminho de Taiwan agora. É importante que a gente entenda que existe aqui um trabalho muito forte de Rússia e China para se juntarem, né? Isso no campo macroeconômico, no campo bélico, no campo de pesquisa, no campo de ser duas superpotências, no campo de ser países extremamente avançados. A China já está preparando com muita força o seu CBDC. A Rússia também dando passos fortíssimos rumo ao seu CBDC. Ambos os países, eles criminalizaram mineração, comercialização, negócios, trading de criptomoedas em seus países. É muito interessante isso, né? Eles preparam uma moeda única do BRICS, estruturada no ouro. Será que essa moeda é uma moeda digital? Será que essa moeda ela vai vir para trabalhar só esses países? Será que essa moeda tem a ver com os CBDCs de todos os países? Será que esses CBDCs vão acelerar e todos os países vão ter suas moedas digitais e vão criar ali uma moeda única que vai trabalhar nos BRICS? Será que essa moeda vai usar a plataforma que já existe? É bem interessante tudo que está acontecendo, porque a gente fica atento. Aí John Deaton escreve sobre essa matéria. É claro, como a Rússia foi isolada do sistema SWIFT, associando com a China e as nações do BRIC para desenvolver mecanismos alternativos confiáveis para pagamentos internacionais, a fim de reduzir a dependência do sistema financeiro ocidental. John Deaton retweetou aqui, JP Morgan, a demanda de varejo cripto está melhorando e a fase intensa da desalavancagem parece ter acabado. Eleanor Terret, ela também é muito interessante, trabalha em Fox Business, e ela escreveu aqui: pode ser o início da teoria de John Deaton de que a SEC processará uma exchange de criptomoedas até o final do ano. Matéria de CoinDesk: SEC chama 9 cripto de títulos em caso de insider trading. A SEC e o DOJ apresentaram acusações de insider trading contra 3 pessoas na quinta-feira, mas afirmações de que as criptomoedas são títulos podem conter implicações maiores. Nick Hillesh, D. 21 de julho de 2022, atualizado em 22 de julho de 2022. A Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos usou seu primeiro caso de insider trading na quinta-feira para declarar formalmente 9 tokens digitais como valores imobiliários, em sua prática contínua de definir uma supervisão cripto através de ações de aplicação de informações. O regulador federal de valores imobiliários apresentou uma queixa na quinta-feira, alegando que um ex-gerente de produtos da Coinbase se envolveu em negociações privilegiadas, dando a seu irmão e a um amigo dicas sobre quais ativos a exchange planejava listar em um futuro próximo. Em um movimento incomum, a SEC também disse explicitamente que 9 dos ativos cripto listados eram de valores imobiliários. Embora a SEC tenha identificado as criptomoedas como valores imobiliários no passado, normalmente o fez em ações de execução ou em acordos com o emissor. Mas a reclamação de quinta-feira é a primeira vez que a SEC identificou várias criptomoedas como títulos, sem cobrar os emissores, ou nesse caso, a exchange listando os chamados valores mobiliários. Os tokens listados e comentados por SEC foram AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX e CRON. A comentar quando enviou um conjunto detalhado de perguntas sobre se a ação de quinta-feira era um precedente para
para como identificaria ativos criptos que vê como valores imobiliários. Se pretendia apresentar ações de execução contra emissores de criptomoedas por trás dos ativos identificados na ação de quinta-feira, se ele trará acusações contra exchanges que listam esses ativos e se penalizaria a Coinbase por listar esses ativos. Um funcionário da SEC disse que a investigação sobre o caso de negociação de informações privilegiadas estava em andamento. Em uma declaração tuitada, a comissária da Commodity Futures Trading Commission, CFTC, Carolina Pan, chamou a ação de um exemplo marcante de regulação por aplicação. A acusação da SEC são uma distração infeliz da ação de aplicação da lei apropriada de hoje, disse o post no blog da Coinbase, que foi originalmente publicado em abril, mas atualizado nesta quinta-feira. A reclamação da SEC de 62 páginas passou pelos 9 tokens, um a um, para ilustrar como cada um deve ser definido sob o teste Howey como valores imobiliários. Cada uma das 9 empresas convidou as pessoas a investir na promessa de que gastaria esforços futuros para melhorar o valor do seu investimento, afirmou a agência no documento. A Coinbase apresentou separadamente uma petição à SEC, pedindo que ela iniciasse um processo de formulação de regras para detalhar como aplicaria as leis federais de valores imobiliários aos ativos cripto. A lei de valores imobiliários, portanto, não é adequada para governar ativos digitais. A tentativa de aplicação de leis tão inadequadas para a criptografia cria uma série de problemas, disse um post publicado na quinta-feira. Lembrando a você que na segunda-feira, dia 1º de agosto, começa o Alfabetização Financeira, um treinamento voltado para finanças pessoais. E se você quiser descobrir uma forma de produzir dinheiro novo para você trazer para o mercado de criptomoedas, eu vou te ajudar lá no Alfabetização Financeira, mas para isso você tem que estar no treinamento. Se você quiser saber mais sobre o Alfabetização Financeira, aqui no canal tem vídeos falando sobre isso. Você vai lá, pega o link que está no vídeo, vai lá para dentro do meu canal do WhatsApp, que eu vou te dar as informações que você precisa para você fazer parte do treinamento Alfabetização Financeira. Grato a vocês pelo like, grato a vocês pelo compartilhamento, pelas curtidas, pelos comentários. Grato a vocês pelo superchat. Valeu, Márcio. Valeu, Thiago. Legal. Grato pela parceria, grato pela confiança. Eu vou preparar vários vídeos para vocês desse material de hoje. Amanhã vai rodar a live do Alfabetização Financeira. Você já está sabendo que vai ficar no automático. Então é isso, tá, gente? Uma ótima semana para vocês. Valeu a todos pela presença e vamos em frente. Tchau, tchau. Um grande abraço. Sucesso para todos.